E aí vai se reunir. Portanto, ele se apaixona pelo texto, Ziembinski, e se interessa em fazer. E vai reunir um outro criador, também sem o qual não existiria esse fenômeno da modernidade, que é o cenógrafo Santa Rosa. Cenógrafo esse que estava inaugurando no teatro brasileiro a noção de arquitetura cênica. O teatro brasileiro é um teatro ainda baseado na recriação do cenário realista, ainda com a utilização de painéis, não é? Pintados, com a transposição direta das artes plásticas para o teatro, e ele vai criar essa tridimensionalidade nos espaços. E mais do que isso, o Santa Rosa vai dizer que o cenário de uma peça não é a reprodução realista ou mimética do real, mas sim uma arte independente. Quer dizer, vai criar o espaço simbolicamente, dramaticamente, e não a cópia, não vai fazer a transposição da cópia de uma sala real para a sala teatral, mas sim o que isso tem de dramático, o que esta sala tem de dramático, não é? E mais ainda no caso de Vestido de Noiva, não é nem a transposição simbólica, nem só a transposição simbólica. Vestido de Noiva, pela sua especificidade, pela especificidade da dramaturgia, vai fazer com que ele faça com que o cenário seja o reflexo da subjetividade das personagens. E o Ziembinski vai, portanto, juntar essas peças, uma dramaturgia revolucionária, caótica, né, com ações simultâneas em tempos diferentes, não é? Vai juntar uma cenografia inaugural, moderna, né, revolucionária desse momento, e uma iluminação até então impensável no teatro brasileiro. Porque a iluminação passou a ter um caráter de cenografia, a iluminação passa a ser o que recorta e o que define espaços, ela tem uma função cenográfica, porque a partir do uso de refletores, a cena deixará de ser uma cena iluminada por cenas de ribalta, por luzes de ribalta e por panelões ou por gambiarras, e passa a ser iluminada por refletores, que são definidores de espaço, né, que tem formas, que trabalha com formas no teatro, né? A iluminação com o Ziembinski deixa de ser apenas um ato de clarear para ser um ato de esclarecer. Não é? A iluminação como um esclarecimento da cena, do ponto de vista da cena. E o que é mais importante, aí entra a figura do Ziembinski, é que ele vai inaugurar a figura do diretor no teatro brasileiro. Esse homem que não existia até então. Até então o que existia era o chamado ensaiador, aquele que ensaiava com os atores coadjuvantes, mas que se limitava a transpor o que estava no papel para a cena. Quem entra, alguém não pode cobrir o outro, né? O outro não pode ser coberto, o espaço central do palco não pode ser ocupado por nenhum ator, porque o principal ator tem que ficar no meio, até porque no meio é que está o ponto, né? É que está o ponto, e quem deve mais ouvir o ponto é o ator principal. Então, geralmente as cenas ocorriam em função do meio do palco, né? No proscênio. A partir de Ziembinski, ele vai vai criar um elemento que seria o encenador moderno, que vai coordenar todos esses elementos, né? Os elementos da luz, do cenário, da interpretação dos atores, vai romper com o teatro das estrelas, das grandes estrelas, e marcar a sua cena em função da peça, e não em função do prestígio pessoal de cada ator, né? Que era o que acontecia até então. Eu diria que o modernismo no teatro brasileiro é resultado, primeiro nesse momento histórico, de coincidência, de uma série de coincidências, não é? E a lamentar, creio eu, se a gente fizesse hoje uma visão distanciada de 60 anos depois, eu diria que eu compararia, digamos, a presença do Ziembinski a figura do Stanislavski. Eu acho que o Stanislavski fez o mesmo bem e o mesmo mal ao teatro do mundo, assim como o Ziembinski fez um grande bem e um grande mal ao teatro brasileiro. Por quê? Porque eu acho que, no caso brasileiro, nós não reprocessamos a tradição. Nós apagamos, deletamos essa tradição
dos atores e compusemos uma outra linguagem, a linguagem modernista. Até porque não podíamos, e eu até entendo por que não foi feito, quer dizer, nós não podíamos fazer esse processo evoluir com a tradição, mas reprocessá-la modernamente, porque os atores que tinham essa tradição incorporada na fala, no corpo, na experiência pessoal, na memória corporal, não estavam no processo de renovação do teatro brasileiro, pelo menos no primeiro momento. Pelo menos no primeiro momento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Então era impossível. Como é que você, num trabalho de literatura, você pode até incorporar, mas num trabalho de teatro, a gente precisa do corpo das pessoas, a gente precisa da voz das pessoas, a gente precisa que as pessoas tenham maturação em determinados processos para chegar a outros. No caso aqui, foi uma geração que desprezou ou que não pôde usar a tradição do teatro histriônico brasileiro, e em detrimento, quer dizer, em função de uma geração nova, sem experiência, que veio implantar a modernidade. E eu acho que aí, em função desse impasse, a gente perde uma certa brasilidade, um certo modus brasileiro de representar. Entende? Acho que nós perdemos. Passamos a ter os atores muito introspectivos e muito desligados, digamos, de uma certa verdade brasileira antropológica. Assim também aconteceu com Stanislavski. É claro que a contribuição dele é inegável para revolucionar o teatro, para trazer ordenamento e metodologia ao trabalho do ator. Mas, por outro lado, ele também foi uma ruptura, por isso que comparei Ziembinski e Stanislavski, ele também foi uma ruptura em nível mundial, com a tradição do teatro. Porque o teatro sempre foi, até Stanislavski, um teatro muito autofágico, que comia das suas próprias experiências, né? Comia a si mesmo. Né? E a partir do Stanislavski você vai romper com todos aquilo que foi chamado de estereótipo, de clichê, e vai dar uma nova natureza ao ator. Uma nova natureza baseada na experiência pessoal, na imaginação, na memória corporal, etc, etc, etc. Então, é nesse sentido que eu digo que houve uma ruptura. E essa ruptura, para terminar, essa ruptura vai ser feita lá na frente, depois, não é? No caso do Stanislavski, com o próprio Barba, com esse movimento mais de um teatro teatral, né? Quando o Artaud, o Grotowski e, mais extraordinariamente, o Barba, vai propor um olhar dos artistas contemporâneos para o Oriente, para o teatro tradicional, para a maneira de representar, para encontrar os princípios ativos do corpo do ator, também nessa tradição do teatro não moderno. Né? E, no caso do Brasil, esse elo perdido vai ser rebuscado e retrabalhado exatamente por aquele grupo que também fez, digamos, que também implementou de forma mais profissional e mais radical o Stanislavski no Brasil, que é o Grupo Oficina, a partir do José Celso Martínez Corrêa, que a partir de 63, 64, 66 vai montar espetáculos na linha do teatro stanislavskiano, né? Porque tem a coincidência de ter no Brasil um discípulo de Stanislavski, né? Ou um discípulo de Stanislavski, que é o Eugênio Kuznet, e vai fazer um trabalho extremamente stanislavskiano. Mas depois, a partir de 67, 68, quando vai montar O Rei da Vela, né? O Oficina vai dizer, muito bem, rompe-se com esse teatro psicológico e vamos voltar à brasilidade, à nossa maneira de fazer, ao nosso ator brasileiro. Né? Mas aí você tem aquilo que poderia ter sido feito em 43, nós só vamos poder ter realmente em 67 com O Rei da Vela. Porque você tem um ator extremamente stanislavskiano, que é o Renato Borg, que protagoniza O Rei da Vela, mas este ator vai reaprender o teatro tradicional brasileiro, o teatro do circo, o teatro da revista, o teatro da comédia, o teatro do estereótipo, esse teatro mais solar e menos lunar, introspectivo. Portanto, quem fecha esse ciclo, a meu ver, seria, numa projeção histórica, o Grupo Arena, fechando assim um ciclo em que se completa, aí sim, uma grande obra que começa em 43 e se completa em 67, do que nós podemos chamar de um modernismo no teatro brasileiro. Obrigado.